Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Dos limites da terra, clamarei a ti. Quando o meu coração se abater, conduz-me à rocha que é mais alta do que eu, porque tu foste um refúgio para mim e torre de fortaleza contra o inimigo. Eu habitarei em teu tabernáculo para sempre. Estarei estarei abrigado debaixo do esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Tu prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Permanecerá para sempre diante de Deus. Conceda-lhe misericórdia e verdade para que o preserve. Assim cantarei o teu nome para sempre, pagando os meus votos dia após dia. Senhor, agradecemos a ti, Pai, por mais essa noite, dentro dessa aula, né, desse seminário. Quero agradecer, Senhor, pela vida de todos aqui presentes, agradecer pela vida do pastor Paulo Coelho, que abraçou esse projeto, agradecer a todos pela participação, né? Que Deus glorifique esse dia de hoje, essa aula de hoje, né? E que coloque o Espírito Santo para que ele permaneça aqui, nesse período Amém. de trabalho que será aberto agora. Amém? Amém. Bom, vamos lá. Enquanto os nossos irmãos estão chegando aí na sala de bate-papo, nós vamos fazer uma pequena recapitulação de tudo aquilo que nós já estudamos. E, em primeiro lugar, lembrando de que quando nós nos elevamos em oração a Deus, somos nós nos elevando para falar com o nosso Deus. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, é a boca de Deus falando para cada um de nós. Analisamos que o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente e soberano. Ele não deve satisfações a seu ninguém, né? Então, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus no homem e foi inspirada naquilo que Deus já havia determinado antes mesmo da fundação do mundo. Então fica claro de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Analisamos que Deus criou primeiro os céus, céu dos céus, e todo o seu exército, né? E tudo quanto existe no céu. Analisamos que dentre o exército que Deus criara, havia um anjo de maior poder que tinha no céu, e o seu nome era Lúcifer, né? E que ele se achou tão poderoso, que queria tomar o trono de Deus. Na verdade, Deus não deu a Lúcifer 1 centímetro do seu poder e da sua plenitude, né? Lúcifer visitou a todo o exército do Senhor, exército de anjos, a saber quem o acompanharia para tomar o trono de Deus.
tudo permissível por Deus, né? Que Deus ele permite as coisas acontecerem, embora tenha o controle de tudo. E aí, 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus, e foi quando eles foram expulsos do céu, e 1/3 do céu também passou a ser... Aliás, houve uma separação de 1/3 do céu, né? E aí surgiu o lago de fogo e enxofre, a saber, segunda morte. Analisamos de que quem está do lado de lá não pode passar para o lado de cá. Também analisamos que Deus criou a terra e tudo quanto nela há. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram escritas, foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito teria sido feito. Na verdade, analisamos a Trindade, o Pai com atributos de Pai, Filho com atributos do Filho, e o Espírito Santo com atributos do Espírito, mas numa só essência, nunca se desintegram, né? Então, em toda a criação, sempre a Trindade esteve presente e continua, né? Analisamos também que, além de tudo quanto Deus criou para o homem, feito sua imagem e semelhança, né, lhe faltava algo de muito especial, que era a coadjudadora. Tá? E assim Deus fez o homem cair num sono profundo, e ali foi feita a primeira cirurgia. E Deus tirou uma das suas costelas e fez a mulher. Então, a mulher foi tirada do homem para o homem, né? E, contudo, Deus fez a sua imagem e semelhança mordomo de toda a sua criação. O primeiro Adão foi quem colocou nome em todos os animais que iam se apresentando a ele, né? E, fora isso, Deus também criou um jardim especial para o homem. E ali o colocou e determinou a primeira lei, de que eles podiam comer de todo fruto, né, das árvores, e menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se dele comesse, certamente morreria. E foi o que aconteceu, né? Então, eu acredito que deu para fazer uma pequena reflexão daquilo que nós já estudamos, né? Mais alguém se encontra já na sala? Fora a nossa irmã Paula?
A nossa irmã Esmeraldina, a graça e a paz, Renata, Esmeraldina, Renata e Paula. Amém, pastor Paulo. Amém. Hoje nós estamos concluindo a primeira etapa dos nossos estudos do discipulado. Tá? Eu acredito que a gente possa caminhar. Minhas irmãs, vocês são de casa. Eu quero só transmitir para nosso irmão Henrique que o som está dando muito microfonia, o retorno. Né? Está dando muito retorno. Bom, mas vamos então para a pergunta 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Perdão. Porque precisamos 24. nos salvar. Porque precisamos nos salvar. Vamos agora à resposta. Romanos capítulo 3, versículo 23. Nosso irmão seminarista Rafael. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, através do primeiro Adão, que desobedeceu a ordem de Deus, a ordenação de Deus, né? Ele transmitiu para sua esposa Eva, a qual foi tentada pelo diabo, né? Que incorporou na serpente, que representa ele próprio, né? Comeu do fruto e deu também ao seu marido, e assim ele comeu, e toda a terra entrou em desarmonia total. Tá? E assim o homem passou a morrer. Tá? E o porquê precisamos nos salvar. Porque através da desobediência, nós nos afastamos da presença do nosso Criador, tá? E passamos a morrer. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19, ainda respondendo, nosso irmão Rafael. Pois assim como por uma só ofensa veio os juízes sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Bom, pastor, agora entro eu. Vamos voltar aí no anterior, o Henrique, que agora vai começar. Hoje eu estou inspirado. Esse negócio hoje vai até 2 horas da madrugada. Esse negócio hoje vai até 2 horas da madrugada, viu? Bom, quando tem aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, bom, como é que o senhor daria um entendimento para o que nós estamos vivendo hoje? Eu vou fazer e vou explicar a minha indagação. Veja, se nós já recebemos essa carga de que perdemos a nossa glória, né, por causa do pecado, pecado na minha cabeça é desobediência, né? Nós hoje sabemos, entre aspas, a humanidade toda sabe, dentro da tecnologia atual, que pela nossa desobediência, pelo nosso pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus, correto? Então, aí eu lhe explico. Qual seria hoje a forma
mais dura para que o ser humano teimoso tomasse consciência do que ele ainda é a herança do pecado, do fruto proibido. Bom, em primeiro lugar, no versículo 15 de Gênesis capítulo 3, nós analisamos que Deus imolou o cordeiro para cobrir a nudez de Adão, tanto espiritual quanto física. No versículo 15 ainda, ali Deus disse que da mulher nasceria o Salvador do mundo, que ele esmagaria a cabeça da serpente. Tá? E a serpente lhe picaria o calcanhar. Né? Então, dentro desse contexto, Deus, o próprio Deus, se fez maldito para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a promessa foi que da mulher nasceria o Salvador do mundo. Então, Deus enviou seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então, a nossa luta é para reaver a vida eterna que nós já tínhamos no Senhor. Tá? E nos dias de hoje não é diferente. Enquanto não se recebe o Espírito Santo de Deus, né? Que é aquele que nos convence do erro, do juízo e do pecado, tá? Continua a cegueira espiritual, o véu continua, não foi rasgado. Tá? Eu acredito que tenha explicado. Mais uma vez, Henrique, eu estou tendo muita dificuldade no som. Eu estou falando, aí o som fica como se estivesse tendo microfonia e tal, e está atrapalhando muito. Essa é a realidade. Bom, eu vou tirar um para ver se melhora. Bom, mas independente disso, aproveitando aí a sua troca do microfone, então hoje nós acreditamos e precisamos acreditar que ele que nele crê, que está muito claro isso, será salvo e resgatado. Bom, aí, nos dias atuais, a gente pode dizer o seguinte: fulano que era da igreja, era um homem de Deus, morreu de Covid, fulano que era tão bom, morreu atropelado, morreu de câncer e tal. Bom, aí eu lhe pergunto, se está na Bíblia, se quem nele crê será salvo, qual é a permissividade que Deus dá para levar aquele que crê nele antecipadamente para os nossos olhos? Né? Que a gente pode chegar a dizer, aquela criatura podia ter morrido, que é o cavalo do cão. Mas fulano, que é gente boa, morreu. E aí? Na verdade, não existe um justo sequer na terra. Todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando a Bíblia nos relata que não existe um justo sequer, então não existe nenhum bonzinho. Né? A partir do momento do pecado original, né, a natureza humana ela só tende para o mal, ela só tende para o desvio da santa palavra de Deus. Tá? Então, ou seja, bom, nós vamos estar carregando esse fardo eternamente por causa do primeiro pecado no mundo. Seria mais ou menos aí? Na verdade, porque você vê aqui no 19, está escrito aqui, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. E aí? Bom, o que acontece é o seguinte, em primeiro lugar, não havendo um justo sequer na terra, né, conforme orienta a palavra de Deus, tá? E você falou, por intermédio de um entrou o pecado e a morte. Isso. E por intermédio de um, que foi Jesus Cristo, né, entrou a vida. Tá? Nem todos chegam ao Senhor. Nem todos chegam ao Senhor. Por isso que ele fala aqui. Tá? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, né, porque Adão e Eva representavam toda a raça humana, toda a sua hereditariedade. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Nosso irmão Kleber está presente. Já estou vendo aqui, Kleber. Glória a Deus. Amém. Está dando um probleminha aqui no microfone, mas a gente já está organizando. A gente, de vez em quando, aqui relembra o Tim Maia. Tim Maia sempre reclamava do retorno. O retorno. Aí, vamos lá, meu filho. Então, enfim, quando nós confessamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, tá? Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o curso deste mundo, né? Mas sim segundo a orientação da palavra de Deus. Tá? Bom, então a gente também pode concluir. Eu estou fazendo questão de lhe perguntar essas coisas, porque assim, as pessoas têm que entender, por mais que você aceite Cristo pelo seu Senhor e Salvador, você não está adquirindo um cartão de imunidade. O que é um cartão de imunidade? Um cartão de imunidade de saúde, você não vai ter câncer, você não vai sofrer mais, você não vai ter contenda, porque ele deixa bem claro, apesar de crer em mim, terás contendas também. Porque o que acontece? Por que eu estou lhe questionando isso? Porque eu acredito que muitas pessoas devem estar pensando nisso. Essa pandemia do coronavírus, ela, na minha cabeça, ela veio para ser um divisor de águas. O que é o divisor de águas? Ela está levando todo mundo. Ela está levando do assassino ao santo, do assassino ao arcebispo, não é? Do assassino ao padre, do ladrão ao cara que é honesto, do ladrão ao pastor. Tiveram 2 pastores aqui da comunidade que foram acometidos por coronavírus e faleceram, da paróquia. Não sei se foi 2 ou 1. Né? Frequentadores. Então, assim, o que a gente tem que deixar claro nesse discipulado, que caminhar em Cristo não é nenhuma passeada ao parque dia de domingo, não. Caminhar em Cristo é vontade de ter fé nele, crer nele
apesar de todos os obstáculos que são vários. Por isso que nós somos humanos, por isso que ele veio no mundo em carne e sangue, para ele provar para a gente que ele também, como homem, pode sofrer as malicências da vida. Eu quero, além de tudo, mostrar o quanto somos fracos e necessitados, que se Deus não fizer a obra, nada podemos fazer. Eu queria pedir, nesse momento, a direção do Espírito Santo de Deus sobre o estudo que nós estamos ministrando, que Ele coloque suas palavras nos nossos lábios e que a igreja seja edificada, fortalecida, que tenha o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Ainda, Henrique, se você baixar um pouco, eu acho até melhor. Baixa aí no seu celular do lado. Na parte do som. No Não tem o som normal. Uma batalha muito grande. Não, pastor, deixa eu só te explicar. Como nós estamos com fone de ouvido, está dando um delayzinho pequeno. Que é normal. Entendeu? Que parece que está desregulado, mas não está, não. É um pequeno delayzinho, é mínimo. Baixou? Vai continuar dando um eco, um delayzinho. Isso aí é normal. Amém. Bom, vamos lá. O Kleber está com uma pessoa do lado dele, ele acho que quer falar contigo. Ó, Kleber, quer falar? Pode falar. A pessoa que está do lado dele. Elisama, Deus abençoe. Pessoal, deixa eu dar só uma orientação Não estamos lhe técnica. ouvindo. Deixa eu passar uma orientação técnica para vocês. Está ouvindo agora? Agora. Quando vocês Pastor, forem boa falar, vocês noite. ligam o microfone, Boa tá bom? noite. Alô? Amém. É que a gente está num só, entendeu? Em vez de estar os dois, cada um num telefone, a gente está num só. Amém. Não, aí vocês já estão profetizando o que está na Bíblia. Vocês são uma única carne. Exatamente. Agora, tá vendo como é que Amém. as coisas vão? Mas relaxa seu coração. Vamos lá, que eu estou inspirado hoje. Tá Bora. bom. Agora só vai Então, ficar meus o irmãos. bonitão. Ele está falando. Alguém fala aí. Só vai ficar a fisionomia aqui do bonitão, né? Porque Fazer o quê, né? Tá certo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Vamos lá, aparece na tela aí que agora eu me perdi. Espera aí, calma. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Bom, essa é uma boa para tu explicar. Por que todos morrem em Adão? Por que essa primeira frase e depois, assim também todos são vivificados em Cristo. Agora ficou bom. Porque através de Adão, Morremos. que nos representava, né, na sua desobediência, que foi minha, que foi sua, que foi nossa, porque ele nos representava, né, nós passamos a morrer. Tá? Morte primeiro espiritual e também a morte física. Tanto é que a nossa luta é para reavermos a vida eterna de que nós já tínhamos, né, em Gênesis. Tá? E aí só se consegue ter essa vida eterna através de Jesus Cristo, que pagou o preço de cruz para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá? Ok. Então, o que fazer para ser salvo? Vamos ver em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres
que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Bom, Então, 9... meus irmãos, alguém está querendo falar? Alguém está querendo falar, não? Então é necessário que confessemos, tá, com a nossa boca, que primeiro reconhecendo que somos pecadores, tá? E com o coração crer que Jesus Cristo, enviado de Deus, pagou o preço de cruz e que só através dele nós temos a salvação. Somos justificados através do sacrifício que foi feito através de Jesus Cristo na cruz, né? E a vida vem através da ressurreição, que ele é a ressurreição e a vida. Então, só o Senhor Jesus tem a promissória de cada um de nós. Sem ele, não existe salvação. Tá? Então, é necessário que com a nossa boca nós confessemos, recebamos ele como único e suficiente Salvador. E com o coração se crê para a salvação. Tá? Satanás, para entrar na vida de uma pessoa, ele não pede licença. Ele entra, né? Como, por exemplo, através do adultério, através do roubo, através da raiva, do ódio. E só o Espírito Santo de Deus tem o poder de nos convencer do erro, do juízo e do pecado. Então, não existe outro nome dado acima dos céus, nem abaixo da terra, que importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Só através dele somos justificados. Amém? Dando ainda continuidade, Atos 16, versículos 30 e 31, que diz: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, é uma promessa de Deus, né? Que a partir do momento que nós cremos nele, existe uma promessa de salvação para a família, né? Mas, espera aí. Vamos lá. Então, por que Deus permite tragédias em famílias de pastores? Suicídio, prostituição, droga, bebida. Veja, eu estou polemizando aqui de propósito, tá? Até para a gente levantar o debate. Porque quando você tem promessas claras, transparentes, da forma que a Bíblia coloca, né? Como nós colocamos agora. O Henrique, volta aí nessas duas últimas aí. É só para a gente começar. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, sereis salvo tu
e a tua casa. Bom, Certo. mas aí existe também uma questão. O livre-arbítrio, De quem? tá? De quem? De toda a hereditariedade de Adão, que somos nós. Então, através de cada um de nós, a nossa família vai ter a oportunidade de receber a palavra de Deus que orienta sobre a salvação. Agora, Bom, uma pergunta. Quem é que escreveu livros de Atos? Só para eu entender. Atos dos Apóstolos, nós temos que ver. Eu não tenho decorado. Não, se o senhor esqueceu, não tem problema. Porque Sim. é o seguinte, se nessa primeira passagem ele está lhe prometendo que se você crer nele, você e a sua família serão salvos, por que que tem essa permissão, essa permissividade de um pastor, até que se prove o contrário? Veja bem, eu estou falando isso que eu estou começando a sentir na carne a responsabilidade de um ministro eclesiástico. Eu estou estudando no seminário para pastor. Como é que é permissivo isso? Entenda, se você está me prometendo a salvação, se eu creio em você, você e a sua família, por que é permissível um pastor se suicidar, dar um tiro na cabeça? Bom, Como é que é permissível o filho dele se drogar na rua, ser um cachaceiro, fumador de cigarro e por aí vai? Um prostituto ou uma filha desgarrada. Ele não está prometendo daqui que se crer nele, ele vai lhe dar a salvação? bom, em primeiro lugar, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então, tem pastores, tem filhos de pastores, tá? E que, na verdade, eles têm o conhecimento da palavra, mas não têm o temor do Senhor. A palavra não penetrou no seu coração. Ou seja, eles acreditando ter o poder da palavra, eles se acham acima do bem e do mal. Vamos chamar o cara metido ao cara. Não, eu sou o cara agora, eu conheço a palavra de Deus, eu faço do meu jeito. Olha, você estava falando aí, e eu aqui, eu vou lhe ser franco, eu estava pedindo a Deus misericórdia para que pudesse explanar a realidade da salvação e que Deus não é mentiroso. Para começar a história. Tá certo? Então, quando ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo, sereis salvo tu e a tua casa, se tu creres, verás a glória de Deus. Agora, pastores se suicidam porque eles, na verdade, não tinham Agora vai chegar onde eu quero ouvir. A salvação. Tinham conhecimento, porque Deus, ele não mente. Sua palavra só faz se cumprir. Tá? Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Posso botar mais um pontinho aí? Eu já ouvi, na igreja, que eu não vou dizer qual, pastor com a estola, bonito, né? Que tem uns negócios que são bonitos. O cara dizia assim, eu amo a Deus, mas não suportaria perder meu filho por nada. Ué, então quer dizer que só Abraão teve a coragem de colocar o filho em sacrifício? Não foi Isaac? Abraão não colocou seu filho entre aspas, numa suposta oferta porque Deus pediu? Então, quer dizer, na minha cabeça, o único que acredita em Deus aqui é Abraão. Porque ele foi corajoso, porque ele creu. Por que eu estou te falando isso?
Porque se nós não colocarmos na cabeça das pessoas que crer na palavra é o seu primeiro ponto de partida, a coisa não vai rolar. Porque eu juro para o senhor uma coisa, pastor, faça um compromisso aqui. O dia que eu tiver uma estola do jeito que eu estou usando a sua, eu vou dizer o que está escrito. Não vou fazer showmício para ninguém achar minha igreja bonita e nem achar que eu sou doido. Doido eu já sou mesmo. Então, quer dizer, entendeu como é que é? Por que eu estou dizendo isso? Que tem muita gente assim, eu dou meus dízimos, dou minha oferta, eu vou na igreja, eu creio em Deus, mas se o filho estiver quase para morrer, fica doido. E aí? Cadê a crença? Cadê o que está escrito? Se você crer, serás salvo. E aí? Bom, Abraão exercitou a fé. Tá? Assim como Deus fez a promessa a Abraão de que dele nasceria uma grande nação. Ele também faz para a gente. Como? Deus também faz para a gente as promessas. Né? Do que ele é único. É aquilo que o senhor costuma dizer para mim. Ele não negocia com ninguém. A palavra dele é uma só. Concorda? Mas você tem que crer. Ou eu estou falando besteira? Não. Eu volto a dizer, viu, Henrique? Estou tendo uma complicação muito grande com o senhor. Está dando delay. Para mim... É que ela falou da internet. O problema está na internet, pastor. Hã? O problema está na internet. Mas relaxa. Oi, Rafa. Não é cozinho no ouvido, mas é... Porque você fala as coisas, ficam confundindo as palavras e isso não está nada bom. Pastor Paulo. Rafa, é como o pastor Paulo disse antes. Se você crê, como está na Esse palavra... outro não está funcionando. É a mesma coisa. Espera aí, Cristo, deixa só ele se Tá, organizar tudo aqui, bem. que a sua pergunta, a sua resposta é boa. Não, é só pelo outro. Fala aí. Não, o teu não está ligado não. Só tá esse, né? Pastor Paulo, está me Bota só ouvindo? no ouvido que o senhor escuta melhor. Pronto. Eu E liguei, aí? tá ligado aqui. Como é que ficou? Tá ligado, não? Melhorou? Kleber, eu estou te ouvindo bem, viu? Eu queria fazer dar uma resposta aí do que foi perguntado a pessoa que está sendo aí entrevistada aí entrevistado não, né? Fala aí, Kleber, fala aí. Rafael. A respeito de quem escreveu o livro de Atos. O livro de Atos, dizem os estudiosos de que quem escreveu foi Lucas, companheiro de Paulo. Foi escrito por ele, né? Dizem, não tem nada certo, confirmado realmente, mas dizem que foi Lucas. O Atos ainda é um pouquinho polêmico pelo que você está respondendo agora. Ainda tem essa pequena dúvida se foi efetivamente Lucas que escreveu. Eu concordo contigo. Isso foi Mas é um livro fantástico. Eu só estou aqui levantando a bola para o pastor chutar. Porque dizem que ele e Paulo, mais Lucas do que o próprio o Paulo. Entendeu? Que foi, eu não lembro bem, foi nos meados de 150, depois de Cristo. Muito bem. Mas o assunto não é esse, Kleber. O assunto Não, é porque ele está na perguntou salvação. ao senhor. Amém. Ele perguntou ao senhor, aí eu me perdoe aí. Amém. Não, tá certo. Amém. A Me Cristina ajudou. quer falar. Eu quero deixar claro uma coisa, que nem tudo a gente vai ter decorado na cabeça. Eu sei. Para isso,
tem os livros, né? O pastor, antes de pregar, ele vai, estuda, vê comentários e tudo mais, tá certo? Então, voltando ao assunto, tá, da salvação, enfim, você falou de Abraão, né? Abraão que recebeu a promessa e exercitou a fé naquele que não mente, né? Que dele nasceria uma grande nação. E, na verdade, Sara era estéril, tá? E Deus, a seu tempo, fez se cumprir a sua palavra. Então, o que aconteceu com Abraão? Ele disse, aquele mesmo Deus que cumpriu com a sua promessa, ele vai tomar providência com relação ao meu filho, né? E assim aconteceu, né? Mas, enfim, quando confessamos Jesus Cristo como o único Salvador e mediador de nossas vidas, o que acontece? Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando nós confessamos Jesus Cristo, nós somos justificados, tá, diante do Pai, de que ele pagou o preço de cruz pelos pecados daquele que está confessando como Salvador, tá? E aí o Espírito Santo de Deus se apodera da pessoa e começa a fazer uma obra que vai até o final de nossos dias, tá? Então, João 14, 23 diz: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, que é futuro, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando fala viremos, é plural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que passam a fazer morada em nós através do Espírito. Então, através do Espírito Santo, nós temos o Pai, o Filho e o próprio Espírito. O Pai com atributos de Pai, Filho com atributos de Filho e o Espírito com atributos do Espírito. Amém? Amém. Ainda em Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para que os estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, através da nossa entrega e recebendo o Espírito Santo de Deus, que passa a nos convencer do erro, do juízo e do pecado, tá? Nós passamos a ter e a caminhar em novidade de vida. Aquele que mentia, não minta mais. Que roubava, não roube mais. Que adulterava, não adultere mais. Que fazia falcatruas, que não faça mais. Tá? Aí você pode dizer, mas e o homem tem poder para deixar
de fazer as coisas erradas? Não. Mas aquele que passou a habitar no homem vai convencendo, vai moldando e vai transformando. Nós passamos, além de tudo, a ter a mente de Cristo. Tá? E quando a Bíblia relata que nós passamos a ter a mente de Cristo, então os valores vão mudando, Isso é os verdade. pensamentos, né? Eu A maneira de agir, sou testemunha disso. essa é a realidade. De quem eu era e de quem eu estou começando Eu digo a mesma coisa. Né? Então, meus irmãos, eu agradeço a Deus até por essa batalha que nós estamos enfrentando nesse momento, eu particularmente, né? Porque Deus não divide sua glória com ninguém, tá? Para que nós Pastor tenhamos Paulo. a certeza de que, se Ele não fizer a obra, nada podemos fazer. Certo. Cristina quer Pastor falar. Paulo, Sim. eu queria voltar um pouquinho atrás, o que eu ia começar a falar, e não houve oportunidade Amém. para isso, mas eu acho Vai importante, ajudar. para que não haja nenhuma dúvida, é o seguinte: nós cremos na palavra de Deus de capa a capa, amém? Então, Amém. o Senhor diz o quê? Se creres, verás a glória de Deus, não é verdade? Então, nós cremos em toda a palavra. E existe um versículo lá em Deuteronômio 29, que diz o seguinte, Deuteronômio 29. Ele fala assim, isso é para tranquilizar o nosso coração e saber que quem vai nos ensinar as coisas que é para ser ensinada vai ser o próprio Espírito Santo, que vai nos esclarecer. Amém. Porque a palavra diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E aqui diz o seguinte sobre esse versículo: coisas reveladas e encobertas. Por sermos tão limitados e Deus tão majestoso, jamais conseguiremos alcançar o entendimento de tudo que se refere a Ele e à sua criação. Há coisas reveladas de forma clara, outras podem levar algum tempo até serem compreendidas. Mas existem aquelas que jamais saberemos, pois o conhecimento delas pertence somente ao Altíssimo. Por isso, não há necessidade de que questionamentos ou ansiedade. Aquilo que é indispensável à fé e ao nosso crescimento espiritual, recebemos todos os dias pelo seu Espírito. O importante é que toda palavra que já nos foi revelada seja fielmente praticada. Amém? Então, Amém. o importante é quando a gente começa a ler a palavra, estudar alguma coisa das coisas do Senhor, é a gente ter tranquilidade e saber que, ao seu tempo, o Senhor vai, através do seu Espírito Santo, nos esclarecer, nos dar o amadurecimento, o entendimento, a tranquilidade, e vai ter coisas que, por mais que a gente lute para entender, a gente não vai conseguir compreender, principalmente se o Senhor não quiser revelar. Então, o importante é que, se um ponto é um ponto na Bíblia, a vírgula é uma vírgula, então está dito, está feito, a palavra de Deus é a verdade. Então, aquilo que é para ser revelado, com certeza, no tempo devido, o Espírito Santo vai desvendar, vai colocar no nosso coração, vai nos dar o discernimento para que a gente vá entender. Então, o importante é a gente caminhar com fé, porque o Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente precisa ter fé. Amém. Então, enfim. Nós não estejamos tendo fé, né? Mas é preciso a gente descansar nessa fé e continuar com a única verdade e regra de fé para nossas vidas. Amém?
Deus abençoe. Amém. 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 Então, fica bem esclarecido de que Deus, ele vela sobre sua palavra para cumpri-la, sabendo que ele é onipotente, onisciente, onipresente e soberano. Não deve satisfações a seu ninguém, tá? E quando ele diz, mais uma vez, crê no Senhor Jesus Cristo, sereis salvo, tu e a tua casa, tá? Antes mesmo da fundação do mundo, Deus, na sua onisciência, já havia determinado, né? Porque eu creio nas duas coisas, tá? Creio na predestinação, tá? E no livre-arbítrio, tá certo? Então, quando ele diz aquilo que foi determinado, determinado está, não invalidará, né? Claro que ele sabe quem vai ser salvo e quem não. É essa a realidade. Agora, com relação, mais uma vez, primeiro, nada nesse mundo se compara à glória de que em Cristo nos há de ser revelada. Então, nós não somos cidadãos da terra, tá? Então, pastores estão morrendo aí, porque o interesse do Senhor não é que nós fiquemos aqui na terra, tá? Ao contrário, eis que eu vou para o Pai, diz o Senhor Jesus, e vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tá? Então, é até permissível por Deus, no seu amor, se ele vê que o pastor Paulo, né, que tem 30 anos de evangelho, e venha cair, ele simplesmente, o seu amor, pode colocar o pastor Paulo no leito, tá? Para que ele não perca a salvação. Um exemplo, estou dando um exemplo, né? Então, por exemplo, sem citar nome, logo no início da pandemia, eu perdi um amigo, pastor, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ele andava envolvido no crime do colarinho branco. Então, Deus, soberania, fez o melhor, guardou e Fez o continua a melhor para guardar. Entendi. Tá certo? Então, fica claro de que salvação só através de Jesus Cristo. A sua palavra é a verdade. Tá? Agora, nós temos também o livre-arbítrio de escolha de obedecer ou não aos seus mandamentos, a toda a orientação da palavra. Adão e Eva acharam por bem desobedecer. E é por isso que perecemos, porque eles nos representavam. Então, na verdade, nós vamos fazer nessa noite a renovação dos nossos votos de entrega das nossas vidas ao Senhor Jesus, da nossa família, de tudo quanto Deus nos entregou para sermos mordomo, como entregou a Adão. Tá? E aí, após essa entrega, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam mais segundo o curso deste mundo. Eu posso enganar Rafael,
mas a Deus ninguém engana. Então, se com a tua boca confessares Jesus Cristo e com o coração crer, porque só Deus pode esquadrinhar os corações. Tá? E tudo quanto Deus faz é bom. Até a batalha que estamos enfrentando hoje. Pelo menos eu enfrentei. E Batalha de quê? para que vocês saibam, eu procurei comprar esse microfone, né? É fone de ouvido. Fone de ouvido, caríssimo, para ver se... E eu não me senti muito confortável. Mas, enfim, eu acredito que fora bem explanado desde o princípio da criação, a queda, né? E, inclusive, na criação de todas as coisas, lembrando, tanto os anjos caídos quanto os anjos não caídos conclamaram, louvaram a Deus na sua criação, né? Analisamos também de que Eva ouviu a voz do inimigo de nossas almas, tá? E que ele continua, que ele é o pai da mentira, tá? Ele é o tentador, tá? E ele é aquele que só está na terra para matar, roubar, mentir, destruir, escravizar. Enfim, desmoralizar a imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, eu quero convidar a todos quantos estão nos ouvindo e que, posteriormente, que nós vamos apresentar a aula de hoje, né? E também esses que estão nos ouvindo nesse momento, você pode ficar de joelho, você pode ficar sentado, em pé, como queira, mas que o teu coração esteja depositado no altar do Senhor. Amém? Amém. Então vamos fazer essa oração. Espera aí. Vamos lá. Só mais uma vez, fazendo essa reflexão, quando confessamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor, o Espírito Santo de Deus se apodera de nós, somos selados e passamos a fazer parte da família de Deus, como filhos adotivos dele. Observação: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo passam a reinar em nossas vidas para sempre. Amém. E aí, João 14, 23, confirmando, Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, para ela, e faremos nela, morada para sempre. Então, vamos agora para a oração. A oração de entrega da nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e quebra de maldição. A renovação dos nossos votos de entrega da nossa vida, da nossa família, da nossa profissão, tá? E você vai repetir se estiver verdadeiramente no seu coração. Senhor meu Deus, Senhor, meu Deus, eu reconheço que sou pecador que sou pecador
mas através de teu único Filho, Jesus Cristo, mas através do seu único Filho Jesus, que pagou o preço de cruz para me salvar, que pagou o preço a da cruz Ele para me salvar, entrego a minha vida, a minha vida, a minha família a minha família, e tudo quanto me entregastes e tudo para quanto ser me mordomo teu, para ser mordomo teu, entrego entregue em tuas mãos, em tuas mãos, para que só para a que tua só vontade a tua seja vontade prevalecida seja na minha prevalecida vida na minha espiritual, vida espiritual, física, física, material, material, profissional, profissional, afetiva, afetiva, ministerial. ministerial. E agora, E ó agora, Espírito Santo, ó Espírito Santo, vem fazer morada em mim para vem fazer sempre, morada em mim para sempre. e na autoridade E na e autoridade poder e poder do nome de Jesus de Cristo, Jesus Cristo, eu rejeito eu rejeito na minha vida, na minha vida, da minha na família, minha família, toda maldição hereditária, toda maldição, toda hereditária, obra de macumbaria, toda obra de macumbaria, todo sentimento de raiva, todo sentimento de ódio, raiva, de ódio, de falta de perdão, de falta de perdão, de lascívia, de lascívia, de adultério, de adultério, enfim, enfim, eu rejeito eu rejeito tudo que vem de encontro à palavra de Deus, que vem de contra porque a palavra de Deus, porque não mais eu vivo, não mais eu vivo, Cristo Cristo vive em mim. Amém. Portanto, Portanto, em nome de Jesus Cristo, em nome de o Jesus Nazareno, Cristo, o Nazareno, fui liberto foi e liberto, nele e nele sou mais sou que mais vencedor. que vencedor. Amém. Amém. Repetindo o versículo que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Portanto, lembre-se, nós confessamos Jesus Cristo de mente, alma e coração, pedimos que o Espírito Santo dele viesse fazer morada em nós para sempre. E aí, diz o Senhor, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Né? A lei do pecado original, né? Que aí nós passamos a morrer. Tá? Mas o sangue que foi derramado da cruz, o sacrifício de Cristo, me libertou. Amém? Amém. Mas eu ainda quero fazer aqui, na página 15, Diga lá. a pergunta 27. Você quer ler aí para mim, Rafael? Porque Deus alerta a todos quanto fizeram este estudo e passaram a conhecer a verdade, porém permanecem na rebeldia e desobediência? Bom, aqui é um alerta que o Senhor faz. Tudo quanto nós estudamos, né? Não temos hoje, não podemos dizer eu não sabia, né? Até chegar à parte da salvação. Então, nós temos a consciência de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele é Criador do céu, da terra, dos mares, de tudo quanto nela há, nos fez, nos criou a sua imagem e semelhança, né? Criou tudo para o homem, fez do homem mordomo, o homem desobedeceu, passou a morrer, Deus se fez maldito para salvar o próprio homem. Então, temos esta consciência, tá? E aqui,
O livro de Ezequiel, que a palavra de Deus também diz: eu não vim para abolir a lei, e sim aprimorá-la. E aí, vamos ver o que está escrito em Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 a 27. Nosso irmão seminarista Rafael vai ler e eu vou interpretando. Certo. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Eu quero dizer aqui, inclusive lembrar, que no Antigo Testamento, que o Espírito Santo de Deus ainda não... O Senhor Jesus não tinha pago o preço de cruz ainda, e o Espírito de Deus vinha sobre os profetas, sobre os apóstolos, tá? E fazia com que eles cumprissem a missão de que lhes fora confiada. E depois o Espírito de Deus, mais uma vez, ele saía. No caso de hoje, o Espírito Santo de Deus habita em nós para sempre. Amém? Amém. Então, bom, repetindo, o profeta Ezequiel ali estava recebendo de Deus a orientação, tá, para transmitir como estamos transmitindo aqui, tá? 18. Versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, aqui vem a responsabilidade nossa de ensinar a palavra, orientar na verdade, tá? Aí entra o livre-arbítrio, tá? Então, nós estudamos, mostramos toda a realidade da palavra até chegar do que era necessário para que sejamos salvos. Então, todos que fizeram o estudo não pode dizer que não sabia. Então, hoje eu me coloco, pastor Paulo Coelho, na posição do profeta Ezequiel. Bem entendido? Certo? Então, eu avisei, eu expliquei, tá? Orientado pelo Espírito Santo de Deus, dentre minhas limitações, e nós temos que ter humildade, tá? Porque quem faz a obra é o Senhor, tá? E aí o sangue do Senhor, o sangue de cada um de que não obedecer, tá? Continuar no erro, não será cobrado sobre mim. E aí vem versículo 19. Esse eu acredito que é o mais bonito de Deus perante ao ímpio, que você vê que ele dá oportunidade para ele se converter, né? Então diz lá: mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então é aquela questão. Eu não sou melhor do que nenhum do que estão partilhando conosco, de que estão nos ouvindo, tá? Deus não faz acepção de pessoas. Agora, o Senhor
vai cobrar de cada um de que fora avisado, e assim como Eva não obedeceu, Adão não obedeceu, e assim nós perecemos, porque Adão era Paulo, Adão era seminarista Rafael, Adão era Paula, Eva, né? 20, né? Cristina, e assim sucessivamente. Versículo 20. Também muito, você vê que é muito profundo, né? Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça. Minuto. Semelhantemente, quando o justo, quem é justo? Não existe um justo sequer na terra. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, afastados estão da presença do Senhor. O justo é aquele que foi justificado através de Jesus Cristo, que pagou o preço de cruz, né, para nos salvar. Então, ele nos justifica. Exato. E quando nos justifica, passamos a ser justos. Né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos repetir para assimilar bem. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, não interessa as coisas boas que você possa ter feito, né? Mas, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Mas, Senhor, eu dei cesta básica para os pobres, né? Mas, Senhor, eu aconselhei. Nada disso virá em conta se, por acaso, aquele que foi justificado permanecer no erro. Aí você pode dizer, mas e Deus perdoa? Quantas vezes ele perdoa? Perdão é infinito. Né? Quantas vezes devo perdoar? Isso é lição para cada um de nós. 7, perguntou a Jesus. 70 vezes 7, disse o Senhor. Então, o que Deus traz para cada um de nós como lição, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se afastar dos caminhos maus, então é um futuro. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando ele fala sararei a sua terra, a tua vida espiritual, a tua vida física, a tua família, tá? A tua profissão, como um todo, tudo depende do Senhor. Amém. Exato, concordo. Então, mas, versículo 21, mas avisando tu, o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Agora, se por acaso nós não venhamos a orientar, a avisar, né, a aconselhar, tá? E deixar as coisas correrem
aleatoriamente, principalmente nós, como ministros do Evangelho, o Senhor vai nos cobrar muito mais, né? Com muito mais rigor, porque aquele que muito recebeu, muito será cobrado. Então, todos que receberam o estudo da palavra, que adquiriram conhecimento, que, na verdade, a palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, ninguém pode dizer de que não sabia que só através de Jesus Cristo adquirimos a salvação. Ah? E, mais uma vez, venham todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, todos vós ladrões, assassinos, imorais, hipócritas, feiticeiros, maldizentes. Mas quando nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, sejais santos, porque eu sou santo. E sem santificação, jamais alcançareis a glória de Deus. Amém? Amém. Versículo 22, Rafael. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Vamos lá. Tá. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Então, aqui nós analisamos de que tudo tem um limite, né? Limite no sentido de que nós avisamos, nós aconselhamos, e a pessoa continua a transgredir, a adulterar, a fazer falcatruas, tudo aquilo que nós bem sabemos do que é certo e do que é errado, né? Então, ou seja, Deus não vai cobrar do pastor Paulo Coelho sob toda a orientação de que fora dada, tá? Ainda no versículo 27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Deus cumpre o que diz na sua palavra? Posso responder essa? Agora, fica bem à vontade. Tá? Melhorou muito. Não é? Eu fiquei, olha, o som, só Jesus. Bom, mas fica bem à vontade agora. Essa pergunta, Deus cumpre o que diz na tua palavra? Olha, pastor, graças a Deus mesmo, dentro do que eu venho caminhando nesses 6 anos, e tive a graça de lhe conhecer e conhecer a Cristina num encontro lá, acho que foi do EMA, né? Foi do ECC que a gente se conheceu. Realmente você
você me fez acreditar que realmente Deus cumpre o que diz na sua palavra. Eu venho passando por um processo de evangelização e de propósito de Deus na minha vida. E o que eu quero dizer como um testemunho pessoal? Deus está levantando obras que o homem duvidará a olhos nus, pastor, dentro do que o Espírito Santo, dentro do que Deus falou por mim, por seu intermédio. Você foi vamos supor assim, a ferramenta dele, inclusive um testemunho meu aqui de falar em línguas, profetizando, e foi um momento muito lindo e importante na minha vida. Então, quando eu fiz aqueles questionamentos no início, é para provar quem está assistindo esse discipulado, quem acompanhou essa primeira etapa, né? Que nós vamos agora para a segunda etapa. Gente, se você não crê na palavra que Deus e na promessa que Ele tem na sua vida, tu não vai caminhar, você não vai andar, você tem que crer, porque os obstáculos, as pedras, as montanhas, elas vão existir. Mas quando Deus fala contigo e Ele afirma que Ele é fiel, creia. Amém. No momento certo, eu vou fazer algumas revelações aqui, pastor, não só da minha vida pessoal, como profissional. Deus está movendo obstáculos que, aos olhos do homem, seria muito difícil. E as coisas estão acontecendo. Então, assim, eu fiz os questionamentos anteriores para mostrar para vocês que você não pode ser um temente e fiel a Deus social. Não tem Deus social, não tem Jesus social, não tem aquele Jesus que, sociedade, não tem aquela questão de, eu vou para a igreja X, B, Z, porque a igreja é da moda, o templo é lindo, as pessoas são bem vestidas, né? Roupa de grife e tal. Eu não vou na igreja tal, porque o pessoal é mais simples. Mas a palavra ela é única. Ela sendo bem profetizada, com amor e com paixão e com respeito à palavra da Bíblia, à palavra de Deus, e você crendo de coração, Deus jamais lhe abandonará. E Ele é fiel no que Ele faz de promessas. Amém? Amém. Amém. Eu quero ainda pergunta 28, né? Deus cumpre com o que diz na sua palavra? Números, capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura, diria ele, e não faria, ou falaria e não confirmaria. Aí aqui, Rafael, seminarista, e todos quantos estão a nos ouvir, eu quero voltar àquela tese, o Espírito Santo muito forte falou no meu coração, com relação a crer no Senhor Jesus Cristo e sereis salvo tu e tua casa. Deus não é homem para que minta. Então, aquela pessoa, agora, o que eu estou analisando na própria palavra, é que a pessoa que recebeu, Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, que só sabe a pessoa e Deus, tá? Na verdade, foi de boca. O que eu vejo é isso. Porque ele cumpre com a sua palavra. Né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que eu vou dizer com toda franqueza, quando
lebre foi levantada, eu tremi nas bases. Digo, Jesus, tenha misericórdia de mim. Mas o Senhor, que é fiel, que é justo, que é Deus onipotente, onisciente, onipresente Amém. e soberano, Amém. né? Amém. Está esclarecendo. Agora, exato. Né? Eu sou prova viva disso, pastor. É essa a realidade. Que Deus não é homem para que minta. Está aqui, está escrito. E o Senhor me falou isso várias vezes. Exatamente. Várias vezes. Deus não divide sua glória para ninguém. Exatamente. E eu gostaria até de pontuar aqui e deixar bem claro, são 5:10 de uma quinta-feira. Alguns anos atrás, que não são poucos anos, nessa hora eu estava embriagado. É isso aí. E na minha 4ª carteira de cigarro e indo para, como é que fala? Para prostituição. E só chegava em casa no outro dia, tomava banho e ia trabalhar. Era todos os dias. Todos os dias. Então, pois é. Mas o Senhor veio para libertar, para salvar. E não interessa, há um minuto atrás, a tua transgressão. Então, ainda em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, e a gente vai concluir. Disse-me o Senhor, viste eu bem. velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Pronto, deixa eu só acrescentar. Essa época foi antes de conhecer a minha amada primeira-dama, Patrícia. Porque, como é que se diz? Venho de casamento falido, e hoje tenho uma pessoa na minha vida que muito importante, que me ajudou nessa caminhada, né? E dizer que... E reforçar, né? Que Deus não é homem para mentir, né? E que, como diz o Senhor, a palavra será cumprida. E, acima de tudo, a gente tem que ter fé num Deus que nós, como é que se diz? Nos entregamos, né? No Deus que nós confiamos a nossa palavra, que nós confiamos a vida a Ele. Por que eu levantei essa lebre? Eu gosto de insistir que eu levantei essa lebre mais cedo, pastor. É porque eu vejo hoje pessoas, sabe, por um abalozinho, como diz outro, balançou um pouquinho o limoeiro, aí, ai meu Deus, Deus me largou, Deus me abandonou. Tenha fé, tenha firmeza, né? As tribulações, elas vão continuar a existir, mas você tem que caminhar, você tem que acreditar, você tem que ter fé num Deus que foi apresentado a você. Amém. Inclusive, está no Salmo 37 ou 40. Veja bem. O justo pode passar por muitas e muitas aflições, mas de todas o Senhor os livra. Então, Salmo 40. Deus não prometeu, eu estou dizendo, está no Salmo, não vamos procurar aqui. Né? Deus não prometeu de que nós não iríamos ter problemas. Ao contrário, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Exato. Eu venci o mundo. Não mais nós vivemos. Cristo passou a viver em nós. E esse viver, de que agora vivemos pela fé, naquele que nos amou e se entregou por nós, Jesus Cristo. Aquele que tu recebeste e tu confirmasses hoje, que eu confirmei o voto de entrega da minha vida, da minha família e de tudo quanto ele me entregou nas mãos dele. Então, para concluir,
não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Não, agora termina aquela que eu acho linda, que ele diz assim: vinde a mim todos os que estão Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque- E com que autoridade Jesus diz isso? Meu servo, porque todas as coisas o Pai me entregou, os céus, a terra, os mares e tudo quanto nela há. Tudo está sob meu controle. A tua vida, a tua família, os teus negócios. O Senhor é tudo em todos. Qual o teu problema? É uma doença incurável, sabendo que Deus é soberano. Ele cura se ele achar que deve. Mas o meu problema é que eu estou falido. Ele é o dono do ouro e da prata. Prata. Exato. Mas o meu problema é uma causa que eu tenho na justiça já faz 10 anos. Ele é advogado dos advogados, rei dos reis, juiz dos juízes. Ele é Deus. Tá? Ele é a ressurreição e a vida de todas as coisas. Amém? Amém. Então, meus irmãos, Ô, pastor lembrando... Paulo, Oi. pastor Paulo, qual foi o versículo que você estava procurando no Salmo? Que o justo pode passar por muitas aflições. Ah, pronto, é Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. E é isso aí. Amém. Então, eu quero dizer, meus irmãos, meu Oi, filho... Ô, Cristina, tudo bom? Amém, Robson. Entrei meio atrasado porque estava sem internet. A internet chegou, estava fraquinho, não estava caindo. Glória a Aí Deus. chegou mais forte, aí eu consegui entrar. Amém. Amém. Pode continuar, pastor Paulo. Presta bem Cristina, atenção. tudo bom? Tudo bom, meu amado? Beijinha. Obrigado. Como muitos sabem, o nosso filho tem problemas. E eu já orei, já ungi, e Deus diz: até agora a minha graça te basta. Amém. Mas eu já orei por outras pessoas, por enfermidades que se acha incurável, e Deus curou. Amém. Então, ele faz segundo a sua vontade. E ele só faz o melhor. Amém? Então, meus irmãos, lembrando agora o QR Gold. QR Code. QR Code. Agora vamos lá. Né? A palavra de Deus diz: trazei Dízimos. todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Quer você por completo. Exato. Então, aquele que puder, deposite. Nessa pandemia, a Igreja do Senhor como um todo tem sofrido, mas a fidelidade de Deus tem se feito presente. Pronto, aí enquanto o QR Code está aí, pastor, aí nós podemos entrar num ponto muito importante. Crendo em mim, ainda terás contenda, mas tenha fé. Amém. Veja, uma estrutura dessa aqui, que não é pequena, né? É uma despesa, e ainda a Paróquia da Misericórdia se prontifica a fazer uma campanha de cesta básica para ajudar o seu próximo, né? Sem ganhar nada em troca. Teremos agora uma marcha no domingo, que é uma marcha motorizada, né?
Vou colocar assim. Vai ser uma carreata Uma carreata que, pela liberdade. que uma das condições é você levar um alimento não perecível, porque Isso. a intenção da igreja, com certeza, com Suprir as necessidades daqueles mais necessitados. mais necessitados. Então, quer dizer, Exatamente. apesar de tudo, Deus está honrando. Amém. Agora, ele está honrando para quem nele crê, Amém. acima de tudo. Amém. Amém. Então, Não, Pastor agora Paulo, tem Pastor não, Paulo, a vai surpresa ter aquela que você falou. surpresinha. A surpresa. Não, Ah, agora, claro que eu vou vender o meu peixe aqui, a Pronto. propaganda e a tal. surpresa eu vou deixar com o Fazer- Rafael. Seminarista Rafael. Fazer aqui a propaganda. Exato. Você? Não, ó, agora vai vir a voz do locutor de rádio, Henrique. Vai dizer a nossa campanha. Fica lá também. Não, Diretor, na verdade, boa noite, meus irmãos. Na verdade, é só uma informação técnica. Estão me ouvindo? eu tô. Tá, né? Então, alguns irmãos, algumas irmãs preencheram o formulário solicitando a carteirinha do Ministério Arca da Vida. Porém, esqueceram de mandar foto para a gente, tá? Então, assim, eu estou com uma listinha boa de pessoas que fizeram o preenchimento do formulário, mas não enviaram a foto. Então, quem estiver na sala, quem estiver ouvindo a gravação depois, não esqueça de mandar foto para a gente que a gente consiga preparar a sua carteira e enviar no seu WhatsApp, tá bom? Obrigado. Tá, mas assim, Henrique, deixando bem claro, todas as promoções, carteirinha, que teve uma irmã que ela até me questionou, poxa, fazer carteirinha, paga quanto? Eu falei, nada. Então, porque as pessoas sempre acreditam, e infelizmente, alguns representantes do nosso clero nacional e mundial, qualquer coisinha é dinheiro. Não, no nosso caso aqui, essa carteirinha é gratuita, tá? Você passa a foto para o Henrique, né? Ele faz aí, como vocês estão vendo aí, a carteirinha digital, né? Com essa carteirinha, você entra no site da Luz e Vida, né? É uma parceria que nós fizemos com ele. Você vai ter um desconto diferenciado na aquisição do seu livro, né? Não só do seu livro, mas dos produtos que tem lá na loja Luz e Vida. Pronto, lembrando a todos, tá? Quem tiver a sua igreja, o seu local, que você faz a sua comunhão, né? Que você participe da sua, como é que fala o nome, pastor? Comunidade evangélica. Dependendo da estrutura da igreja, a loja Luz e Vida, ela pode estar instalando uma estrutura nessa igreja para você adquirir os livros na própria igreja ou na própria paróquia, né? Basta você ter uma estrutura, né, como a que nós temos aqui na paróquia, né, da Misericórdia. Ela pode vir instalar uma igreja, e inclusive ela pode trazer, ela tem um negócio bacana para as crianças, pastor, que eu tinha esquecido de falar. Ela tem os bonequinhos do desmilinguido, ela pode fazer uma ação para quando os pais estiverem no culto, né, as crianças estarem fazendo aí uma brincadeira bíblica, né, fazendo estudo bíblico mais, como é que se diz assim, mais divertido. E teremos agora uma surpresa, né, uma promoção, que o pastor Paulo teve essa ideia, que eu gostaria que o senhor divulgasse. Mas, se você não quiser, eu falo. Mas eu vou deixar você falar. Não, tudo bem. Amém. Eu amo tu. Na próxima semana, nós vamos estar iniciando o estudo de conversão. Tá? E aí, Deus
me orientou de que aquele aluno que tiver uma frequência maior, ele será abençoado com um crédito na Luz e Vida de R$100, certo? Fora o abatimento que você já tem apresentando a carteirinha, aquele que tiver melhor frequência ao durante... vivo, né? Exato, ao vivo. Isso. Frequência ao para vivo. nos aguentar aqui durante 1h30, 2, que hoje vai até as 2 da manhã. Ah, não, vai até daqui a pouco. Desculpa. Então, esse que tiver 100%, melhor frequência... Não, melhor frequência não, 100%. Pronto. 100%. Será agraciado com esse crédito de R$100, fora os 30%. Amém? Não aceitamos desculpas que não tinha internet. Pronto. Robson. Se liga. Melhor isso a internet. Mas Robson é assíduo. Eu estou 100%. Não, mas é 100%. R$100, 100%. É justo. Bom, mas, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus. Já acabou? Né, por cada um. Vou embora. Já acabou? Ah, não. Tem um café para beber aqui, que ninguém me dá nem café aqui. Deus me livre. Ó, não vem mais aqui, não. Ó, quem quiser vir aqui, não vem, não, porque é maltratado, não tem café, água quente. Sabe, Coca-Cola, é quente também, um negócio sério. Um salgadinho gorduroso. Pense num recebido da melhor maneira possível. Eu vou vir semana que vem de teimoso de novo. Mas não sei o que eu estou vindo fazer aqui. Maltratado. Deus me livre. Amém. Mas, em poucas palavras, a hora se passa. Vamos lá. Tem uma oração. Eu quero que você apresente, nesse momento, aquilo que é impossível dos homens, mas que é possível para o Senhor. Santo e eterno Deus, mais uma vez na tua presença, te agradeço pelas tuas misericórdias. Te agradeço que te fizesse presente, colocasse tuas palavras nos meus lábios. E agora, meu Deus, visita cada lar aqui representado de cada aluno, as orações de cada um, as dificuldades, e faz por eles, pela família, aquilo que eles não podem fazer. Eu creio. E assim receber a bênção. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim vos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. Amém.